A paz do Senhor, meus amados irmãos, vamos dar início aí à nossa segunda aula, da história da igreja. Nós vamos continuar falando aí da nossa história da igreja. Então você que está chegando agora, você é muito bem-vindo à nossa aula, onde estaremos falando aqui sobre a história da igreja. Deus seja louvado, que você venha aprender a palavra de Deus. Esse é o nosso curso básico em teologia, no nosso projeto Teologia para Todos. Só te lembrando, este curso ele é gratuito, você não paga nada por este curso, pode fazer a sua matrícula lá na CETAAD, na nossa faculdade de ensino teológico, que você não vai pagar nada pelo curso, tá bom? Estamos disponibilizando esse aprendizado. Então que você também nos ajude, que você possa se inscrever aí no nosso canal, clique aí no sininho de notificações, dá um ok, interaja com nossos vídeos, para que você possa também ajudar aí nesse material que estamos dispondo e nessas gravações que estão aí livremente para que cada um possa aprender a palavra de Deus. Então seja muito bem-vindo. Esse é o nosso curso básico em teologia e nós estamos na matéria A História da Igreja. Então vamos ver já aqui alguns irmãos que já estão conosco, alguns alunos. Vamos ver aqui a entrada dos amados, quem já está por aí. Opa, nossa irmã Bárbara Kelly já está conosco. Deus abençoe, Bárbara, seja muito bem-vinda aí ao nosso curso. Samuel Nunes, Deus abençoe sua vida, já estava com saudades, né? Eu também já estava com saudade dos irmãos. Eu fiquei aí um período meio ruim, né? Eu tomei a segunda dose aí da vacina e acabou que me ocasionou aí uma dificuldade e eu fiquei uma semana praticamente sem fazer gravações. Mas estamos de volta, Deus tem nos honrado, tem nos abençoado, nosso irmão Leandro Bueno já está conosco, Deus abençoe. Então vamos prosseguir aí com o nosso curso básico em teologia. Você, aluno que está estudando conosco, você que está aí participando desta videoaula, tenha sempre em mãos um caderno de anotações, faça suas anotações para que você possa acompanhar. Também que você tenha em mãos aí a Bíblia Sagrada, a minha já está aqui, tá? Que você tenha em mãos aí a sua Bíblia Sagrada para que nós possamos usar em algum determinado ponto. Nesta matéria, particularmente, não iremos usar tanto a Bíblia Sagrada porque estamos abordando de assuntos pós-bíblicos, né? De assuntos que não estão na Bíblia, mas sim na história dos acontecimentos da igreja. Essa matéria é a história da igreja, nós vamos falar um pouco de história, um pouco cansativo. Eu vou tentar passar para você alguns pontos. Nós estamos no curso básico, não tem como eu esmiuçar a história para você, tá bom? Você vai ter que ser um explorador, pegar alguns pontos, fazer pesquisas, se aprofundar também no conhecimento, para ter aí este material. Mas se você tem aí o nosso material, se você tem aí o nosso material didático, tá? A nossa apostila História da Igreja. Então, se você tem aí no nosso material didático, tem tudo que eu estou falando, está escrito no nosso material, você vai poder acompanhar. Se você não tiver o material físico, mas você recebeu aí em PDF para que você possa imprimir ou estudar no tablet ou acompanhar no celular, tá ok? Então você tem esse material, faça uso dele. Então, coisas necessárias para o nosso curso básico de teologia. Você vai assistir às videoaulas acompanhado de um caderno de anotações, onde você vai fazer as suas anotações, ou na apostila. Você vai precisar do material didático, ou em PDF, ou imprimido físico para você acompanhar. E você precisa da Bíblia ao seu lado, ok? Para que você também possa aí ler alguns versículos da Palavra de Deus. Deixa eu ver aqui os irmãos que já estão conosco, em sala de aula. Deus abençoe nossa irmã Ivone do Nascimento. A paz do Senhor, seja muito bem-vindo. Pastor Osmar Ângelo, Deus abençoe sua vida, meu irmão. Seja muito bem-vindo. É muito bom estar conosco. E os irmãos aí, tá? Que os irmãos continuem acompanhando estas matérias, tá bom? Nós vamos continuar, irmãos. Eu não vou parar. Temos algumas dificuldades, mas nós não iremos parar com este curso. Esse é o alvo que nós estamos aí, fizemos um propósito com Deus, e Deus tem nos honrado, e nós vamos seguir nesse propósito.
a nossa faculdade ela tem esse propósito de levar o conhecimento a quem quer aprender a palavra de Deus. Não estamos aqui para debater assuntos, eu não estou aqui para implantar na sua mente aquilo que eu acho, tá? Esse é o primeiro propósito da nossa escola, é o propósito da nossa etimologia de ensino. Nós estamos aqui para formar exploradores. Então, que você possa pegar este básico, essas bases que estamos falando e se aprofundar, ter isso como meta na sua vida espiritual. Que Deus abençoe. Juca Lopes já está conosco, nosso irmão Ademir Carneiro chegou. Deus abençoe, irmão Ademir. Vamos iniciar a nossa aula hoje, hein? Estava com saudade, hoje nós conversamos bastante durante o dia. Que Deus abençoe sua vida. Meus amados irmãos, a matéria, história da igreja, ó. História da igreja. Esta é a matéria. Vou voltar a repetir, você não vai se esquecer. Existem 3 matérias dentro da nossa grade curricular que fala sobre a igreja. 3 matérias. A primeira, eclesiologia, que nós já fizemos, que falamos da eclésia, a igreja, ok? Essa eclesia. Então, já falamos da igreja dentro da matéria eclesiologia. Segunda matéria é a que nós estamos fazendo, a história da igreja, esta história que abrange pós-Bíblia, ok? Então, ela começa ali na Bíblia e nós vamos aí, depois dos escritos bíblicos, nos aprofundando aí no 2º século, 3º século, 4º século, até chegar na igreja hoje, vermos todo este processo que a igreja passou para chegar no que ela é hoje. Então, essa é a matéria que estamos fazendo. A próxima matéria que nós iremos fazer é Atos dos Apóstolos, ok? É a nossa próxima matéria. Então, essa semana, terminamos a História da Igreja e na próxima matéria, a matéria de número 17, que você irá fazer, será Atos dos Apóstolos e abordaremos novamente a igreja, só que a igreja primitiva, o seu desenvolvimento. Então, por isso, não estamos falando muito da história da igreja primitiva, porque nós iremos falar em Atos dos Apóstolos. Então, esta matéria vamos tratar desse crescimento histórico da igreja até os dias de hoje, tá? Nosso irmão Juca Lopes, irmão, Deus abençoe, hein? Essas aulas estão sendo maravilhosas para você que está assistindo e está sendo maravilhosa para mim também, porque todas as vezes que nós estamos aqui com toda esse carinho, passando para vocês um pouquinho do nosso conhecimento, porque não somos donos da verdade, mas este pouquinho, pode ter certeza, tem engrandecido também a minha própria vida, porque antes de nós ensinarmos a palavra ou falarmos das coisas de Deus, esta palavra fala conosco também, nos orienta, nos ensina e nos faz continuar firmes nesta meta, neste alvo que é Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, e vamos lá. Os irmãos podem, o áudio está bom? Como é que está o áudio aí? Tá bom? A imagem está boa, não está travando? Vão me mantendo aí, sintonizados, me mantém aí falando comigo aí, escrevendo, para que eu possa estar acompanhando como que está nossas aulas. Quando eu olho para cá, irmãos, eu estou olhando o monitor, tá? Eu tenho um monitor aqui que tem, quando os irmãos postam, quando os irmãos falam, aparece no monitor aqui para mim, e eu estou vendo que os irmãos estão falando, perguntando, então por isso que eu olho para o lado, tá bom? Tudo ok? Obrigado, Ivone. Deus abençoe sua vida. Então estamos falando da história da igreja. Irmãos, a história da igreja, nós já vamos só dar uma relembrada na aula passada, que você já fez. Nós fizemos aí o ano 0, tá lembrado? Ó, 0, aí fizemos isso aqui, ó, e fizemos isso aqui, ok? Aí fizemos aqui, ó, ano 1, 2, 3. Então temos aqui DC e temos aqui AC, ok? Então aqui é o ponto 0, o nascimento de Cristo, tá ok? Então aqui é o nascimento de Cristo.
o nascimento de Yeshua, que é no ano 0. Então nós já falamos sobre isso, você já sabe. Então, este primeiro século, o que é o primeiro século? Ó, primeiro século. O primeiro século abrange os primeiros 100 anos depois de Cristo. Tá ok? Então, o primeiro século da igreja abrange os primeiros 100 anos depois de Cristo. Tá? Só relembrando aí. Então, no primeiro século, que é os primeiros 100 anos da igreja, nós falamos na aula passada, deixa eu dar uma voltada aqui na apostila, nós falamos aí de alguns imperadores romanos. Então, aqui nós estamos falando de Roma. Ó, deixa eu marcar aqui, Roma. Ok? Estamos falando de Roma. Roma, ela governou quase todo mundo. Nós já falamos dos reinos. Na aula passada você viu aí, veio aí a nação egípcia, depois veio a nação assíria que conquistou os egípcios, depois veio aí os babilônicos que conquistaram os assírios, depois veio dos babilônicos os medo-persas que conquistaram os babilônios, depois veio os gregos que conquistaram o medo-persa e os romanos que conquistaram aí os gregos. E aqui estamos então no período do Império Romano. Então Jesus, ele nasce, tá? No período do Império Romano, começou mais ou menos aqui, né? Opa. Romano, mais ou menos, ele começou aqui, aqui veio para os gregos, ó, os gregos, que estão aqui nos 400 anos, olha aí, ó, de silêncio, ok? Então temos aqui os 400 anos de silêncio, vamos pôr aqui 400, foi decrescendo. Aí, mais ou menos aqui, no finalzinho aqui dos 400 anos de silêncio, os romanos, o Império Romano conquistou a nação grega. E aí, quando Jesus nasceu, já era o Império Romano que estava no controle da região, que era a nação que estava mandando em tudo ali, tá bom? Eu quero usar palavras simples para você entender, não quero complicar muito. Então Jesus nasceu, foi crucificado aqui, ó, crucificado aqui com 33 anos, com 30 anos, vamos pôr aqui, deixa eu apagar isso aqui, vou colocar aqui, 1, 2, 3, vou colocar aqui 30 anos, ok? Com 30 anos, Jesus começa o seu ministério e morre aqui na cruz com 33 anos. Tá? Então, Jesus começa o seu ministério e morre aqui na cruz com 33 anos. Então, no primeiro século, a igreja estava sendo edificada, Jesus edifica a igreja na sua palavra, nos seus ensinos, na base estrutural dos ensinos de Jesus. Ele ensina o povo uma constituição do reino, que nós já falamos na matéria do Evangelho, que está ali em Mateus. Ele fala como que essas pessoas que participam do reino, quais são as suas características, tá ok? Então ele vai falando sobre isso. Então ele estrutura a igreja e na cruz nasce a igreja, e aqui nesse primeiro século a história da igreja. Aí nós temos aqui o livro de Atos, ó, Atos dos Apóstolos. Temos aqui o Evangelho, ó, que vai nos falar, o Evangelho que vai nos retratar este período. Temos o livro de Atos que vai nos retratar
depois vem as cartas paulinas, as epístolas, né, as epístolas paulinas, as epístolas gerais, Hebreus, depois temos aí o livro as epístolas de Pedro, as epístolas, e temos aqui alguns livros, e vem o livro do Apocalipse que vai tratar desse assunto. Então, o que eu quero dizer? Que esse primeiro século, até a morte de João, nós temos muitos comentários que vão falar sobre como desenvolveu essa igreja. Nós encontramos na própria Bíblia. E nós vamos falar disso no decorrer das próximas matérias que virão. Mas é muito importante salientarmos, neste primeiro século da igreja, que nós já falamos na aula passada, primeiro que você tem que ter em mente aí o primeiro imperador, né, que deu início a uma perseguição muito massiva à igreja. A igreja começou a perseguição aqui, nós vamos falar em Atos. Mas Nero, no ano 68, ó, no ano quase que no meio, no ano 68, né, aqui DC, temos aqui Nero, ó, Nero, ok? Temos Nero. Nero, que ele coloca fogo em Roma. Nós já falamos na aula passada, só você assistir o vídeo da aula passada. Nero coloca fogo em Roma, culpa os cristãos, diz que foram os cristãos que tacaram fogo. Começa uma perseguição mais massiva. Depois nós temos aí o imperador no ano 81, ó, vamos pôr aqui, mais ou menos aqui, ó. 81, mais ou menos. E aqui nós temos o imperador Domiciano. Vamos colocar ele aqui, ó. Domiciano. Tá? Temos esse imperador aqui, ó. Então, temos Nero, que está, né, nesse primeiro século da igreja. Domiciano, né? Teve mais imperadores antes, tá? Teve Nero. Eu tenho uma relação de imperadores aqui, mas nós não vamos falar de todos esses imperadores, tá? Eu estou apenas citando, que eu tive que resumir esta matéria para você. Você vai ter que estudar, nós vamos falar mais disso em médio bacharel, mas eu estou resumindo aqui no básico. Então, princípio importante da história da igreja, que você tem que entender, que Nero começou uma perseguição para a igreja. Depois nós temos Domiciano. No período aqui de Domiciano, ó, nesse primeiro século, vamos pôr aqui bem destacado, nesse primeiro século aqui, ó, começou-se a perseguição e a morte dos apóstolos. Então esse Domiciano começou a matar os apóstolos. Então nesse primeiro século os apóstolos começaram a morrer. Depois do ano 60, 50... escreveram o Evangelho, Marcos escreveu, João escreveu, Mateus, Lucas escreveu, e houve uma perseguição, começaram-se a matar os apóstolos, tá? Então veio essa perseguição, e depois de Domiciano, dentro ainda deste primeiro século, no ano 98 aqui, ó, dentro ainda aqui, ó, apareceu mais um, ó, tá? Esse aqui que apareceu é o Trajano, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Trajano. Ok? Trajano mais ou menos em 98. Mais ou menos em 98, ó. Trajano. Tá? Então vamos colocar aqui. Trajano. Então nós temos aqui Trajano, mais ou menos em 98 depois de Cristo. Nero 68. Domiciano 81 e Trajano. E teve mais, eu estou falando os mais importantes. Então aqui Trajano. Trajano, ele continua a proibição do cristianismo. Trajano, como imperador, eles querem levantar a glória de Roma. Eles têm medo do desenvolvimento. A igreja está crescendo. A fé entre os cristãos estão se alastrando. Na matéria de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver esse decorrer aqui. Então, esse período nós iremos ver na próxima matéria. Por isso que eu já vamos continuar do primeiro século para frente, tá bom? Na aula passada já falamos sobre isso aí. Então, vamos lá. Trajano, ele começa a perseguição, mas ele já não vai com tanta força, não persegue muitos cristãos com tanta força.
Só que nesse primeiro século, os apóstolos estão morrendo. Os apóstolos estão sendo mortos. Isso, padrão de Trajano, exatamente. Eu não quero falar muito, porque cada um desses imperadores, nós temos que fazer um estudo específico. Então você, como aluno, você, como explorador, deve fazer uma pesquisa sobre esses imperadores, que são imperadores muito importantes no desenvolvimento da igreja, da história aqui. Como nós temos muita coisa para falar e somente 5 videoaulas, então nós estamos dando esses pontos para que vocês possam pesquisar a parte e enriquecer mais o nível de conhecimento. Mas no médio bacharel nós iremos explorar a história muito mais do que estamos explorando agora, tá? Governador Plínio também, Samuel, tá por aqui. Mas temos aqui Trajano. Então vamos falar um pouco desse Trajano. Trajano, ele começa a perseguição. Só que o que nós temos que entender é que assim, os apóstolos aqui já estavam quase todos mortos. Nós temos João, que escreveu o livro de Apocalipse, e João, ele morreu mais ou menos no ano 105, 103. Então, João, ele morreu no final do primeiro século. E João foi o último apóstolo a morrer, ele foi o que mais viveu. Então, perceba que quando nós chegamos aqui no final, ó, no final do primeiro século, esse aqui é muito importante, no final do primeiro século, todos os apóstolos já estavam mortos. Aqueles 12 apóstolos, aqueles que iniciaram a igreja, aqueles homens que tinham a doutrina dos apóstolos, tá? Então, nesse período, você, aluno, tem que estudar o que é apostolicidade. Ó. Vamos pôr aqui, primeiro ponto. Apostolicidade. Por quê? Porque quando nós entramos para o segundo século da igreja, vamos pôr aqui mais uma linha, ó. Por uma linha aqui. Ok? Ó. Então aqui eu vou pôr 100 DC e eu vou pôr aqui 200 DC. Tá me acompanhando aí? Ó, então nós temos aqui 100 DC, 200 DC. Então esse aqui nós temos o primeiro século, ó. Primeiro século, e aqui nós temos segundo século. Ó, vamos colocar mais ou menos assim. Tá? Então temos aqui o segundo século. Então, quando nós rompemos do primeiro para o segundo século, aqui os apóstolos já estão mortos. Os imperadores que se levantam, que vêm depois de Trajano, tá? Vem o imperador Adriano, Antônio Pio, Marco Aurélio, Cômodo, Séptimo Severo, Caracalla, Alexandre Severo, Filipe o Árabe, e nós temos o imperador Décio, tá? Décio. O Décio, ele no ano 249, quase aqui no meio. Então vamos por aqui, ó. Temos aqui Décio. Décio. 249 depois de Cristo, mais ou menos, tá? Então temos aqui o Décio e depois um outro imperador, que são os 2D, que é Diocleciano, no ano 284. Então vamos por aqui, ó, 284 depois de Cristo, ó, Diocleciano, vamos por aqui. Diocleciano. Então temos esses dois imperadores no segundo século que eles perseguiram muito a igreja, tá? Constantino vai aparecer no terceiro século, tá? Então vamos falar desse segundo século com esses dois imperadores aqui somente. Então temos aqui, tem mais imperadores, mas eu estou falando aqui dos mais importantes. Então temos aqui Décio, Diocleciano e depois aparece Constantino, já no início do terceiro século. No final do segundo século, nós temos aqui
Diocleciano, exatamente. Diocleciano, antes de Constantino foi Galério. Mas Diocleciano. Então vamos lá, os dois Décio e Diocleciano no segundo século. Nesse segundo século aqui, irmãos, os apóstolos já estavam mortos. Vamos entender isso aí. Os apóstolos já estavam mortos. Eles tinham morrido. No primeiro século, eles escreveram aqueles livros. Então aí começou-se aqui iniciar muito forte o paganismo, começou a tomar conta. Então nós temos aqui, neste período do segundo século, o paganismo, o paganismo começou a crescer, paganismo, aparece aqui o paganismo, ele cresce, muitos mártires foram mortos, no primeiro e segundo século, muitos mártires morreram por amor a Cristo. Como o paganismo começou a crescer nesse segundo século, começou a aparecer muitas heresias, muitos ensinos. Por exemplo, aparece aqui o gnosticismo. Deixa eu colocar, paganismo. Aparece aqui, gnosticismo, os gnósticos. Também aparece aqui o macionismo. Macionismo. De Macião, né? Macião. Então aparece aqui Macião. Deixa eu colocar aqui. O que acontece? Neste período aparecem os gnósticos, no segundo século. Aparece o Macião, esse teólogo, esse grande conhecedor da Sagrada Escritura. Esses gnósticos, eles aparecem na história e eles começam a dizer que Jesus, ele era só um espírito. Então os gnósticos dizem, não, Jesus não é Deus, ele é só um espírito. Aparece Macião falando do Deus do Antigo Testamento, o Deus do Novo Testamento, que existem dois deuses, que o Deus do Velho Testamento é um e o Deus do Novo Testamento é outro. E começa a surgir aqui muito paganismo, muitas heresias, ensinos da palavra de Deus errado, erroneamente. Não tinha mais apóstolos, os apóstolos tinham morrido, aqueles que andaram com Jesus. Agora está tendo aqui, a igreja está passando por uma situação muito difícil, porque o apostolado estava se acabando. E agora a igreja, ela tem que lutar contra estas heresias, contra tudo isso que está acontecendo. Macião, ele ensinava que a divindade, que Cristo não era divino, que Cristo era apenas um homem, que ele não tinha uma divindade. Então começa a aparecer aqui no segundo século muitos ensinamentos de pensadores, pessoas que não eram guiadas pelo Espírito Santo. Tinha aqueles que eram guiados pelo Espírito Santo, que eram espirituais. Tinham aqueles que não eram espirituais. As seitas, as divisões que acontecia, o conhecimento que estava se perdendo. Então, enfim, a igreja, ela começa a enfrentar uma luta aqui contra as heresias. A igreja aqui, dentro da apostolicidade, a igreja dos apóstolos, que agora não tinha mais os apóstolos que andaram com Jesus, aqueles que deram suas vidas, que já tinham falecido no primeiro século, eles não estavam aqui, a igreja estava carente. A igreja estava necessitando de homens que tivessem esse sentimento espiritual, esse despertamento do Espírito Santo. E não tinham aqui. Então começou a surgir muito paganismo, começou a surgir, repito, o gnosticismo, os discípulos de Macião, né? Esse Macião que segundo ele tinha recebido um novo conhecimento, ele tinha recebido uma nova palavra de Deus. Então surgem essas pessoas neste período frágil da igreja, onde muitos líderes já haviam falecido, e a igreja em si está passando por um processo muito difícil. Além de serem perseguidas, estarem sofrendo perseguição, porque os imperadores não eram favoráveis, perseguiam a igreja, ainda tinham esses outros pensadores que desmereciam a Jesus, que Jesus não tinha nascido da Virgem Maria,
que Jesus ele era um homem. Aí não, que Jesus ele desceu da cruz, que ele foi para a Índia, que Jesus... E começa a surgir muitas palavras para desmerecer o evangelho, para desfavorecer o evangelho. O mesmo evangelho que Jesus e os apóstolos levantaram. Então a igreja passa por um momento muito difícil na história, de identidade espiritual diante de todos esses que estavam se levantando. Então nós temos aí uma perseguição dos cristãos, temos aí uma perseguição de ensino, temos aí uma necessidade de homens, mestres espirituais, conduzidas pelo Espírito para ensinar o povo indeciso, e surgem esses homens com esses ensinamentos contrários neste início do século II. Enfim, tem muita coisa aqui para ser falado, mas não vai dar tempo para falar. Então eu estou falando do ponto. Então pesquise aí sobre Marcião, né? Sobre Marcião. Olha, eu vou colocar uns pontos aqui, ó. Apostolicidade, ó. Apostolicidade. Pesquise. Apostolicidade. Pesquise aí o credo apostólico. Tá? Credo apostólico. Pesquise aí. Faça sua pesquisa. Ó, o cânon, né, sobre o cânon, pesquise aí também, tá? O que mais que nós temos aqui? A apostolicidade da igreja, o cânon, credo, tá? Eles não tinham ainda o Novo Testamento, tá? Eles não tinham o Novo Testamento e estava acontecendo isso aqui, então eles tinham ainda que formular esse Novo Testamento. A igreja ela é obrigada a se levantar aqui, ó, nesse segundo século, para combater esses homens que estão se levantando. A igreja precisa combater os ensinos que o Senhor Jesus passou pelos apóstolos e que oralmente foi passado à igreja. Então a igreja recebeu um ensino aqui no primeiro século. Ela recebeu uma orientação dos apóstolos do primeiro século, que no segundo século, após a morte de todos os apóstolos, a igreja no final do primeiro século, início do segundo, sem os apóstolos, ela começa a sofrer essa dúvida, essa falta de aprofundamento, de firmeza na palavra que eles já tinham recebido. A mesma coisa o irmão que professa sua fé e está firme na sua fé, recebe ali o alimento, mas quando chega um outro que domina e melhora a Bíblia, existem pessoas que ela tem esse poder, né, da influência, esse poder dentro da boa oratória, dentro, às vezes nem conhecimento, mas ele tem uma boa oratória, ele tem um bom discernimento, ele explica bem, ele é uma pessoa que ele consegue decorar, né, guardar na sua mente alguns acontecimentos, e essa pessoa chega, fala mentira para você com tanta propriedade que aquela pessoa passa a acreditar naquela mentira como se fosse verdade. Mas ele falou com tanta propriedade, eu achei que era assim mesmo. Por quê? Porque naquele tempo também eles não tinham o acesso aos livros como nós temos hoje. Hoje nós temos internet, temos Google, mas, irmão, naquela época eles não tinham. Então a igreja, aqui no início do século II, ela foi obrigada a levantar a sua cabeça e ir contra esses gnósticos, contra os discípulos de Marcião, contra o macionismo que estava se levantando. A igreja foi obrigada a se levantar contra. E aí a igreja entra, então, preparando aqui o cânon, entra reativando a apostolicidade dos apóstolos, levanta o credo apostólico. Irmãos, quando nós falamos aqui de credo apostólico, deixa eu falar isso aqui para vocês. Ó. Quando nós falamos de credo apostólico, deixa eu até ver aqui direitinho, para falar para você direitinho. Ó. O que é credo? O credo é uma palavra do latim. O credo vem do latim que significa eu creio, crer, creio.
Então, toda vez que você fala eu creio, é o credo. Credo é uma palavra latina, uma palavra que vem do latim, que significa creio. Então, tinha o credo apostólico. Não é o credo da Igreja Católica Apostólica Romana, não é isso. O credo apostólico. O que é o credo apostólico? Era o que os apóstolos do primeiro século criam, acreditavam. Então, tinha aqui no primeiro século um credo apostólico. O credo não era uma lei. O credo não era uma Bíblia, não era um livro que ditava. O credo apostólico era o que os apóstolos acreditavam e foram mortos por isso. Quando um apóstolo aqui era pego, perseguido, aprisionado, então eram feitas perguntas para ele. Você acredita em Jesus? E ele dizia, eu creio em Jesus. Ele é um homem. Não, Jesus é o Filho de Deus, que esteve entre nós. Se perguntasse para João, João ia dizer, ele é o verbo, porque o verbo, no princípio era o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós, porque no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Cristo é Deus, ele é o verbo. Então, quando nós falamos do credo apostólico, estamos falando do que os apostólicos acreditavam, não de uma norma, de um regulamento, mas de um conceito de crença, de um conceito de acreditar e crer. Então, quando dizemos credo apostólico, estamos falando na crença dos apóstolos, naquilo que eles acreditavam e que deram as suas vidas. Então, vamos ver aqui, por exemplo, nesse primeiro século, o credo apostólico, que veio aqui para o segundo século. Olha aí. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Primeiro, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Quem que aí nunca aprendeu a oração do credo, né? Eu lembro que eu não nasci num berço evangélico. E eu mesmo, dentro do cristianismo, dentro do catolicismo, nós aprendíamos o credo, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, né? Aquela oração do credo. Então, isso é o credo. É um resumo daqueles pontos em que aquela religião acredita. Então, quando eu estou falando de credo apostólico, eu estou falando de pontos que os apóstolos acreditavam. E não é uma regra, uma norma, mas isso não está escrito na Bíblia. É igual a questão da Trindade. A Trindade, nós já vimos aulas, não existe na Bíblia a palavra Trindade. Você não vai encontrar escrito na Bíblia a Trindade, porque Deus é Trindade, porque oremos a Trindade. Porque a Trindade não está escrito na Bíblia o nome Trindade. O que está na Bíblia, através dos estudos, da leitura, nós detectamos dentro da Bíblia um conceito. É um conceito de que há um Deus triuno, ok? Então é um conceito, não é que a Bíblia fala de Trindade, é um conceito. Um conceito, meu querido, é algo que é formulado pelo estudo e por aquilo que você lê possa estar se referindo. Então, quando você estuda algo, você começa a ter um conceito daquilo, uma interpretação. Então, a Trindade é um conceito. Muitos concordam com esse conceito, muitos não concordam com esse conceito. Não estou aqui para impor algum conceito em você. Eu estou aqui para abrir a janela do conhecimento em você. Volto a repetir, eu não quero impor nenhuma verdade na sua vida, porque a palavra de Deus diz o seguinte, olha, buscai primeiro o reino de Deus, buscai a Cristo e Cristo esclarecerá. Então, se você está buscando em Jesus, na oração, pelo Espírito Santo, tenha certeza que o Espírito Santo vai abrir a sua mente. Eu estou aqui apenas te passando alguns pontos que você tem que conhecer dentro de uma história da igreja, de alguns acontecimentos,
para nós chegarmos na igreja de hoje. Então nós temos no primeiro século. Aqui nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, vamos falar sobre o credo apostólico em Atos dos Apóstolos, que vai ser a nossa próxima matéria. Como que a igreja primitiva vivia? No que a igreja primitiva cria? Então nós temos aí o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Isso você vai encontrar em Romanos capítulo 1, versículo 7. Paulo fala disso, olha, eu vou abrir aqui. Eu não quero falar muito do credo apostólico, porque nós vamos estudar em Atos dos Apóstolos. Mas olha aqui, ó. Só isso aqui, Romanos 1,7. Olha, eu vou abrir aqui a Bíblia. Romanos 1,7. Ó, deixa eu abrir aqui Romanos, capítulo 1, versículo 7. Olha o que diz aqui. Olha a carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha o que o apóstolo Paulo escreveu. A todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santo, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Então Paulo, ele está dizendo a graça de Deus, nosso Pai. Paulo reconhecia Deus como Pai. Deus é o nosso Pai. Então eu creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Não é que você vai achar escrito, é uma interpretação do que o próprio autor diz. Se Paulo diz o nosso Deus, o nosso Pai e Cristo, nosso Salvador, então ele crê no Pai como Deus e no Filho que é Cristo. É o credo dos apóstolos. O que eles criam? Olha, creio, eu vou ler aqui o credo apostólico para você ter uma noção. Você pode pesquisar aí que você vai ter esse credo. Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Ele desceu à sepultura. Ao terceiro dia, ele ressuscitou dentre os mortos. Ele subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde ele há de vir para julgar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, eu creio na Santa Igreja, na comunhão dos santos, no perdão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Oh, glória! Então esse era o credo apostólico. O que é esse credo apostólico? É um resumo da fé dos apóstolos, daquilo que eles aprenderam com Jesus e que eles acreditavam, daquilo que eles viram, vivenciaram. Então esse credo é um resumo da crença dele. Então nós temos aqui o credo apostólico. Eles ensinaram que Jesus morreu, que ele foi sepultado, que ao terceiro dia ele ressurgiu. Eles acreditavam, Jesus disse que voltaria, ia voltar para buscar os seus. Eles criam, era o credo, era a crença, era aquilo que eles acreditavam, era a base da fé dos apóstolos. E eles pregavam esta fé. Eles diziam, olha, eu creio na igreja, na Santa Igreja, eu creio na comunhão dos santos, no perdão dos pecados. Você vai se batizar para perdão dos pecados. Eu creio no perdão, na comunhão dos santos. Então, credo. Então nós temos aí um credo da Igreja Católica, nesse primeiro século. Só que nesse segundo século, com a entrada, com a vinda dos gnósticos, de Macião, esse camarada que teve muitos discípulos, que trouxe uma outra visão. Não, eu recebi o verdadeiro evangelho, Jesus não era Deus. Começou a ter um problema muito sério aqui. Então a igreja, aqueles que tinham aprendido dos apóstolos, aqueles que estavam aqui, a igreja que estava sendo perseguida, não estava aceitando. A igreja não estava aceitando esses ensinos pagãos, esses ensinos contrários ao que eles tinham aprendido dos apóstolos, mas os apóstolos tinham já morrido. Eles não tinham outros que andaram com Jesus para ir com firmeza contra esses ensinos errôneos. Então eles tiveram que se reunir, a igreja se reuniu. Então a igreja se reuniu
E a igreja então firmou o pacto, a igreja firmou a aliança. O que a igreja fez? Ela firmou o seu credo, ela preparou o cânon, ela firmou o credo, ela fixou a apostolicidade da igreja. Não, nós somos da doutrina, do ensinamento dos apóstolos. Eles não ensinavam isso, então a igreja teve que reagir neste período. Ó. A igreja teve que reagir. Então havia todo esse problema que estava acontecendo. A perseguição da igreja, esses que estavam surgindo para deturbar os ensinos de Jesus, dos apóstolos. E a igreja precisava se levantar, e eles estavam lutando contra esses ensinos heréticos. Tá? Então nós temos aí esta perseguição muito grande. E muitos homens se levantaram a favor da igreja. Homens como Irineu de Leão, Clemente de Alexandria, Tertuliano, Crisêmenes de Alexandria e muitos outros que se levantaram na época a favor da igreja. Tá? Mas nós não vamos falar desses homens porque não dá tempo. Então, eu quero que você firme isso, a dificuldade da igreja no segundo século, essa perturbação que surgiu com os gnósticos, Marcião e muitas outras seitas que surgiram nesse segundo século, tá? Temos aqui Décio que persegue a igreja, Diocleciano, irmãos, Diocleciano, ele perseguiu a igreja e Diocleciano foi a pior perseguição que a igreja sofreu, foi com Diocleciano, tá? Quase no final aqui, Diocleciano, opa, aqui já está no final depois do segundo século, quase no final do terceiro século. Deixa eu colocar aqui então. 100 anos, 200, aqui nós vamos chegar, aqui não é 200, né? Aqui é chegar a 300. 300 DC. Vamos colocar tudo isso aqui, primeiro e segundo século. Primeiro século, segundo e terceiro século. Então aqui entra no terceiro século, tá? 100, 200, 200 aqui, vamos chegar lá. Então, foi aqui que aconteceu tudo isso, entre o segundo e o segundo, que o primeiro século está lá, que já entrou no segundo século, né? Que já vai entrar no segundo século. Então, o segundo e o final do terceiro século, tá? E o início, né? Então, o segundo e o início do terceiro século, esse foi o período que a igreja sofreu muita turbulência nos seus ensinos, tá? Então, vamos pôr aqui, você possa acompanhar aí. Deixa eu pegar aqui, para que você possa entender melhor. Então, temos aqui a perseguição da igreja, tá? O que aconteceu? Diocleciano perseguia muito a igreja, foi uma das maiores perseguições. Com a perseguição aqui de Diocleciano, no ano 284, a igreja ela passa por uma dificuldade muito grande, porque todos os cristãos são perseguidos, os livros são queimados, eles começam a queimar os livros, cristãos são mortos, e eles têm aqui esses 200 até os 300 anos de perseguição, e a perseguição aqui é muito forte, principalmente aqui com esse Diocleciano. Anota aí. Se você puder, faça uma pesquisa sobre Diocleciano, perseguição sobre o imperador Diocleciano. Aqui muitos cristãos foram mortos. Tá? Muitos foram mortos, livros foram queimados. Livros foram queimados. Tá? Livros foram queimados. A perseguição aqui foi muito forte. Ok? Então esse aí é o período do segundo século. Aqui também surge os donatistas. Ó, vou pôr aqui, ó. Donatistas. Seguidores de Donato. Faça uma pesquisa sobre isso aí. Isso é um ponto muito bom que você tem que pesquisar. Nesse período surgem os seguidores de Donato, os donatistas. Surgem os monges, que é o monasticismo, né? Surgem os monges, os seguidores de Donato. A igreja ela se corrompe muito aqui, muito perseguida. Neste período também aqui, surge uma coisa muito engraçada, porque
vai até os 300. Aí nós temos aqui o terceiro século, quando nós entramos para o terceiro século. Deixa eu usar aqui. Essa parte que nós vamos falar, né, em Atos dos Apóstolos. Então, deixa eu dar uma apagada aqui. Então, vamos lá. Eu estou tentando simplificar, eu não quero complicar para você, por isso que eu estou tentando simplificar, porque eu sei que no básico, se eu for dar muita informação, você não vai entender. Então, eu estou tentando ser o mais simples, bem objetivo, para você ter pelo menos a base dessa história e desses acontecimentos. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Vou fazer aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui de 300 DC a 400 DC. Então, aqui é o segundo século. Né? Primeiro século, que vai até o 100. Segundo século, que já entra, que é assim, do 0 ao 100, primeiro século se passou. Do 100 a 200, segundo século se passou. De 200 a 300, 3 séculos. Então aqui nós temos aqui, ó, deixa eu pôr aqui no meio, mais ou menos. Mas aqui não é no meio, né? Porque eu já fiz aqui. Como aqui está 249, eu vou pôr aqui 200. Tá? Então nós temos aqui, ó, segundo século e daqui para cá, terceiro século. Assim fica melhor, né? Então o primeiro século, desenvolvimento da igreja, nós vamos falar em Atos dos Apóstolos. Todos os apóstolos morreram. Entramos aqui no segundo século, né, de 100 a 200, onde a igreja ela é perseguida. Temos aqui de 200 a 300, que é o terceiro século. Temos aqui 249 depois de Cristo, Décio, Diocleciano, perseguição. Nesse segundo e terceiro século, nesse segundo para o terceiro século, surge aí os gnósticos, Marcião, o paganismo, tá? Surge todos esses homens aí. Quando vai surgir aqui Constantino, ele aparece no ano 307. Então, deixa eu colocar aqui, ó, 300, vou colocar aqui, ó, 307. É aqui que surge Constantino. Ok? Constantino surge aqui. Então, vamos ver isso aqui. Ó. Então, do ano 100 a 200, vem os gnosticismos, os seguidores de Marcião. No terceiro século aqui, ó, primeiro século, segundo século, terceiro século. É porque a gente fala terceiro século, mas é de 200 a 300, não é de 300 para frente. Passou de 300, já passou, vai para o quarto século. Tá? Então aqui temos o segundo século, e aqui o terceiro século, com os donatistas, que surgem. Surge uma coisa interessante também aqui, que são os arianos. Ó, muito importante isso aqui também, ó. Arianos. Tá? Então vamos lá. Donatista e os arianos. Os de Donato, os seguidores de Donato, eles começaram a crescer. Você procura aí sobre os donatistas. Não dá tempo de falar, irmãos. Ó, a gravação está indo embora, não dá tempo. Ó, surgem os donatistas, que são os seguidores de Donato, e os arianos. Os arianos, que é um ponto importante. Ó. Por quê? Porque quando surge aqui, no final do terceiro século, os arianos eles pregam que Jesus não é Deus. Tá? Então, os arianos pregam que Jesus não é Deus. Que Jesus é só um homem. Que ele não é Deus, ele não tem essa divindade. Os arianos, eles trazem esse ensino de que a divindade de Jesus não existe. Que Jesus não é Deus, e isso começa a afetar a igreja. Isso começa a afetar os ensinos, o credo apostólico, o credo dos apóstolos. Começa a afetar. E os arianos
há uma briga muito forte entre os arianos e os católicos, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. Então há uma briga, deixa eu colocar aqui, ó. Ó, arianos versus católicos. Eu não estou falando da Igreja Católica, né? Os católicos aqui, eu estou falando de todos que se ajuntaram, todos juntos, que professavam a fé cristã. Tá? Porque aqui ainda não eram os católicos, ainda assim, propriamente dito. Isso aqui eu estou falando antes de Constantino. Eu ainda estou aqui no período aqui, ó, inicial, aqui antes de Constantino. Tá? Porque aqui a igreja ainda era perseguida. A perseguição da igreja só terminou quando Constantino toma o poder do império. Ó, aqui acaba a perseguição da igreja. Constantino, ele batalha para que acabe a perseguição da igreja. Então nós temos aqui os arianos que eles começam a conturbar. E eles começam a ir contra, eles começam a trazer o ensino que Jesus não é Deus. Isso começa a afetar o cristianismo. Isso começa a afetar a crença de muitos. E começa a ter uma problemática aqui. E essa problemática prossegue até hoje. Aí quando Constantino, no ano 307, toma o poder do império, e Constantino ele é uma coisa muito engraçada, irmãos, porque Constantino, no ano 312, Constantino, ele diz que ele viu o céu aberto. Pode procurar aí essa história que você vai ver, tá? Não estou entrando em textos bíblicos, eu estou falando aqui sobre contextos históricos, então você tem que achar isso, você vai ver em livros extras bíblicos, né? Em livros seculares, que fala sobre a história de Constantino. Então, o certo seria você estudar esses pontos que eu estou falando, faça anotação, procure sobre os donatistas, procure sobre os arianos, os gnósticos, os de Macião, que surgiu na história. Não dá tempo de eu falar. Então, eu estou lhe dando os pontos para que você possa se aplicar. Tome isso como um dever de casa, tá? Tome isso como um dever de casa. Então surge aqui Constantino. Constantino ele diz que viu no céu, né, uma cruz luminosa e estava escrito in hoc signo vinces. Estava escrito assim, ó. Ele vê isso escrito in hoc signo vinces. Ele vê uma cruz luminosa no céu e ele vê escrito in hoc signo vinces. Ele vê escrito, está escrito em latim, e isso aqui significa: por este sinal vencerás. Ó, por este sinal vencerás. E é interessante que, se você for ver a história, Constantino, quando ele tem essa visão, ele pede para que todos os soldados, né, desenhassem no seu escudo um sinal de cruz. E eles fazem o sinal de cruz. Depois veio as cruzadas que tinham isso. Mas ele faz o sinal das cruzes e ele vai para a peleja, vai para a guerra, para a batalha. E ele vence. Constantino volta vencedor. E aí ele se converte ao cristianismo, tá? E aí, isso mesmo, Atanásio, Anão Negro, tudo isso aí vocês têm que pesquisar nesse contexto aqui histórico, tá? Para vocês verem o que aconteceu, por que a igreja se levantava para afirmar. Então, Constantino, ele faz o quê? Ele, então, acontece aqui uma união de igreja e Estado. Aí, Constantino, ele faz o edito, tá? Ele faz um edito que acabando com a perseguição ao cristianismo. Então, Constantino, ele acaba com a perseguição. Ó. A perseguição
acaba. Ok? Constantino ele faz um edito. Constantino faz um edito que é chamado de edito, pode pesquisar sobre isso também, o Edito de Milão. O Edito de Milão. Então, Constantino, como imperador, ele faz um edito, que é conhecido como o Edito de Milão. E Constantino terminou com a perseguição da igreja. Existe uma frase que está escrita na história que diz que neste ano a espada não só foi embainhada, mas foi enterrada contra os cristãos. Que Constantino só não mandou embainhar a espada, mas mandou enterrar a espada contra os cristãos. Agora, os cristãos não podiam mais ser perseguidos. Eles agora são livres para continuar com a sua fé. Ok? Então, ele faz esse dito de Milão. Tá? Isso mesmo, Samuel Nunes. Isso mesmo. Em latim, é isso mesmo. Hoc signo vinces. Por esse signo vencerá. Eu estou simplificando aqui a história, tá, irmãos? Eu estou simplificando, eu estou dando os pontos para vocês aí. Senão não dá tempo de eu falar, porque eu tinha que falar do Edito de Milão, o que esse edito dizia, passar tudo certinho para vocês, mas eu estou só dando uns pontos, ó. Então aqui termina a perseguição, e aí não se esqueça que nós temos aqui os arianos. Ó. Temos aqui os arianos que estão brigando aqui, ó, contra os católicos. Há uma briga teológica aqui, ó. Tá? Há uma briga teológica entre os católicos e os arianos, entre os cristãos e os arianos, porque os arianos dizem que Jesus não é Deus. Eles brigam dizendo que Jesus não é Deus. Enfim, e essa briga teológica se arrasta há muito tempo. E aí no ano 325, o edito aqui foi mais ou menos no ano 312. 312. Ele escreve o edito para acabar com a perseguição. No ano 325, Constantino faz então aqui o primeiro concílio. Concílio de Nicéia. É conhecido como o primeiro concílio de Nicéia, tá? E aqui, no primeiro concílio de Nicéia, isso aqui é espetacular, porque nunca na história tinha acontecido isso. Nunca na história, Constantino reúne líderes evangélicos de todos os lugares, líderes cristãos. Agora vem todos os doutores da lei, teólogos, agora a teologia ela pode ser declarada. Então ele reúne, faz esse primeiro concílio no ano 325 e reúne todos os líderes, bispos para debates teológicos. E nesse primeiro concílio, essa discussão dos arianos, é colocada nesse concílio. Ó. Então, essa discussão dos arianos de que Jesus não era Deus é colocada no concílio. Então, esse concílio de Nicéia é formado por causa dessa discussão, dessa contravença, dessa indiscrepância teológica que estava acontecendo entre aqueles que diziam que Jesus era Deus e Jesus não era Deus. Jesus era divino, Jesus não era divino. Só que perceba que isso aqui acontece no início do quarto século, no final do terceiro século e início do quarto século, no ano 300
e 25. No primeiro século tinha o credo apostólico, foi reafirmado no segundo século. Passaram por muita luta. No finalzinho do terceiro século, no comecinho do quarto, começa agora isso aqui. E eles então se reúnem para tratar desses assuntos teológicos. Existem vários concílios, tá? Não dá para me falar de todos. São mais de 21 concílios que passou-se a ter para tentar aí amenizar ou tirar as heresias que vinham surgindo. E, enfim, então esse concílio era para justamente isso, para reafirmar a fé, para tirar as heresias e para manter a fé viva, para manter o princípio vivo. Só que, lógico, que houve um desvio de conduta da igreja num determinado momento. Nós vamos abordar esse desvio de conduta na próxima aula, porque a igreja ela se dividiu, mas temos então aí o primeiro concílio de Nicéia. Então marque aí, tá? Esse é o primeiro concílio após o término da perseguição da igreja. Porque nós temos um concílio que está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 15, que é o concílio de Jerusalém, e esse concílio foi feito pelos próprios apóstolos. Aqui os apóstolos não estavam mais vivos e eram já os outros que estavam fazendo aí, tá ok? Eu estou tentando aqui, Samuel, nós estamos devagarinho aqui. Você que está nos assistindo, eu estou indo devagar, que eu estou tentando colocar de uma maneira bem fácil, bem didática, simples, para você entender. Então você vai procurar sobre isso. O que acontece, irmãos? Nesse primeiro concílio, de Nicéia, que foi realizada por Constantino, ele tinha acabado de ver a Deus, dizia agora que ele era cristão, ele agora se decidiu ao cristianismo. E aí quando acontece essa briga teológica entre os arianos, que estavam aí mudando tudo, atacando até a própria divindade de Cristo, então foi feito esse primeiro concílio. Neste primeiro concílio, o que aconteceu nesse primeiro concílio? Nesse primeiro concílio, os arianos são considerados hereges. Então, nesse concílio, nessa reunião, nesse encontro teológico de líderes, de bispos, de pessoas que professavam, aqui as pessoas tinham muito conhecimento. Nós não estamos falando de encontro de pastores, não estamos falando de encontro de liderança de igreja, nós estamos falando aqui de doutores da lei que se reuniram para tratar desses assuntos sobre a divindade de Cristo. Então aqui os arianos, eles foram excluídos e considerados hereges, tá? Eles foram considerados hereges, e aí surgiu aqui então o credo de Nicéia. O credo de Nicéia. Você pode pesquisar sobre o credo de Nicéia. Aí eu peguei o credo, eu peguei aqui, o credo de Nicéia. Você pode procurar aí nos livros que você vai encontrar sobre o credo de Nicéia, até no Google. Então aqui saiu o credo de Nicéia, que se adaptou ao credo apostólico. Aí o credo de Nicéia é assim, lembra do credo apostólico? Eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, concebido pela Virgem Maria e tal, e vai, morto, Pôncio Pilatos, morto, ao terceiro dia, sepultado, ao terceiro dia ressuscitou. Tem o credo lá, que nós já falamos aqui, que é esse primeiro credo aqui apostólico, tá? Então, o que eles fizeram? Eles tiveram que reafirmar. Então aqui surge, eles pegam esses hereges, os arianos, eles são excomungados, é decidido nesse primeiro encontro que eles não estão corretos, que o que eles estão ensinando não está certo.
e eles reafirmam a divindade de Jesus. E aí nasce o credo de Nicéia. Então agora tem o credo apostólico e é adicionado ao credo de Nicéia. Olha o que diz o credo de Nicéia, eu vou ler para você. Credo de Nicéia, no ano 325, revisado em Constantinopla no ano 381. Depois tem o segundo concílio de Constantinopla, que nós vamos falar daqui a pouco, que foi revisado o credo. Mas veja bem, cremos, aí agora é firmado. Depois desse concílio, a fé cristã é firmada. Cremos em um só Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, gerado, não criado, da mesma combustância do Pai, ou da mesma substância do Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, a qual por nós homens e por nossa salvação desceu dos céus, foi feito carne pelo Espírito Santo e da Virgem Maria, tornou-se homem, foi crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, subiu aos céus, assentou-se à direita do Pai, e de novo há de vir com glória para julgar os vivos e os mortos. O seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor, vivificador, que procede do Pai e do Filho, que com o Pai e o Filho conjuntamente é adornado e glorificado, que falou através dos profetas, e na Igreja una, santa, apostólica, confessamos um só batismo para a remissão dos pecados, esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do século vindouro. Amém. Então eles apegam e sai este credo. Eles incorporam o credo apostólico junto com esse credo para reafirmar a crença, o crer naquilo que Jesus, no primeiro século, no início do primeiro século, ensinou, que os apóstolos no primeiro século morreram para afirmar, que mesmo a turbulência do segundo século, mesmo a turbulência, eles ainda firmaram a apostolicidade. Eles firmaram o cânon, os escritos dos apóstolos que ficaram firmes. Eles professaram a fé, combateram o gnosticismo, combateram as ideias de Marcião. Agora a igreja novamente se reúne para combater a ideia ariana, que Jesus não é Deus. E aí sai esse credo de Nicéia. Tá? Então você pode fazer sua pesquisa desse primeiro credo de Nicéia que sai. Os arianos ficaram contentes? Não. Eles foram expulsos. O que aconteceu? O que aconteceu? Depois que teve esse primeiro concílio, no ano 325, então a igreja, Constantino se converte ao cristianismo, se diz cristão, mesmo com todas as suas falhas, mas ele acabou com a perseguição da igreja. Ele parou de perseguir a igreja. Muitos veem isso como uma obra de Deus. Deus, através de Constantino, ele acabou com a perseguição. A igreja agora passa a ter liberdade, passa a se reunir. Constantino passa a ajudar, ele constrói sinagoga, ele constrói templos, ele começa a auxiliar o próprio desenvolvimento da igreja. Sim, a igreja se perdeu. Vamos ver isso na próxima aula, mas para nós fecharmos aqui. Então, pontos importantes da história. Perseguição do primeiro século,
Os mártires, os apóstolos se tornaram mártires no segundo século. Temos aí então o gnosticismo, temos aí então o primeiro, os marcianismo, de Marcião, que vem com costumes e ensinamentos errôneos. A igreja tem que firmar as suas bases, a igreja tem que firmar a apostolicidade. Tá? Então a igreja firma a apostolicidade. Aí vem o cânon, eles têm que firmar o cânon da Bíblia. Tem o pseudepígrafos que eles têm que trabalhar. Você já leu sobre isso lá na matéria passada, sobre os pseudepígrafos, o cânon da Bíblia. Se não me engano, acho que é em bibliologia. Já falamos sobre isso, a Septuaginta. Então eles têm que firmar isso aí. Então o segundo século também turbulento, as perseguições. Vem a maior perseguição de todas com Diocleciano. Né? Os cristãos são mortos, os livros são queimados. Eles têm que se reunir em cavernas, eles são mortos em arenas. A perseguição é muito grande. Mas aí acontece um respiro. No ano 307, Constantino toma o poder. Ele é agora o imperador. Esse imperador tem uma visão de Cristo. Ele tem um encontro. Acontece um sobrenatural com esse imperador Constantino. E aí ele pega e assina o Edito de Milão. Acaba com a perseguição. Mas surgem os arianos. Surge também uma ideia deturbada de Cristo. E aí é feito o primeiro concílio de Nicéia. Isso aqui é algo que nunca aconteceu. Agora, com a liberalidade, com o término da perseguição, os cristãos se reúnem, todos os líderes, uma grande convenção teológica para tratar de assuntos concernentes a Cristo, com assuntos concernentes a Deus, com a palavra, com os escritos. E aí é feito esse primeiro concílio de Nicéia. E aí surge o credo de Nicéia. Já tinha o credo dos apóstolos, agora o credo de Nicéia, que vem afirmar mais essa crença, tá? Quando nós falamos o credo, não estamos falando de ensino, credo apostólico, estamos falando de igreja católica, estamos falando dos apóstolos. Quando falamos o credo de Nicéia, é porque eles reafirmam a crença, reafirmam a convicção da fé aqui no primeiro concílio de Nicéia. Só que os arianos, que foram excomungados, não ficaram felizes. O que aconteceu? Os arianos começaram aqui a falar no ouvido de Constantino. Constantino não era um cristão fervoroso. Constantino, apesar de tudo, terminando com as perseguições, mas Constantino ainda era romano, era um imperador romano. Ele ainda tinha muitos conceitos do paganismo. Constantino ele não estava totalmente liberto. Ele não era um imperador cristão que estava no trono. Havia agora uma certa liberalidade entre os cristãos devido a Constantino estar no poder. Mas aí os arianos começaram a falar no ouvido de Constantino. Tinha alguns que eram cidadãos da alta cúpula de Roma. E começaram, Constantino, você não entendeu muito bem o que nós estávamos falando. Né? Nós tivemos lá o concílio, mas eles não entenderam muito bem, nós estávamos falando assim, enfim. Eles conseguem convencer Constantino do que eles estavam falando acerca de Cristo. E quando eles conseguem convencer, mudar a ideia de Constantino, Constantino então começa a aceitar novamente os arianos. E os arianos conseguem voltar a ter influência dentro deste cristianismo que estava no Império Romano. Eles conseguem voltar, porque eles convencem Constantino. Eles fazem tanto a cabeça de Constantino que Constantino ele é batizado pelos arianos. Ele é batizado pelos arianos. Então os arianos eles conseguem mudar. E Constantino perde esta fé que ele estava no primeiro concílio. Então eles conseguem convencer, ficam por ali, e por causa disso acontece o segundo concílio, que é chamado Concílio de Constantinopla. Então aqui nós temos no ano 325 o primeiro concílio, e nós vamos encontrar aqui, vamos por aqui. Por aqui. No ano 381. Por aqui, mais ou menos aqui. 381 DC. Temos aqui o segundo concílio, chamado Concílio de
Constantinopla. Concílio de Constantinopla. Temos aqui. Ok? Perceba, olha quantos anos se passaram. No ano 325, e aí no ano 381 é feito o segundo concílio de Constantinopla. Tá? E novamente os arianos falam da fé trinitária. Então, novamente aparece aqui os arianos. Os cristãos. Como agora há uma certa liberalidade teológica, então agora começa a aparecer. E eles fazem tal que Constantino aceita, ele se batiza com os arianos, e é feito o segundo concílio no ano 381. Aqui já é sobre o Teodósio que faz esse concílio. Tá? Vamos pôr aqui o imperador Teodósio. Já não é mais Constantino, agora é Teodósio. É feito esse segundo concílio de Constantinopla para poder resolver o problema dos arianos. E nesse concílio, mais uma vez, os arianos perdem. Mais uma vez, quem vence são os cristãos e as ideias arianas são rejeitadas neste concílio. Então, mais uma vez, os arianos são rejeitados. Como foram rejeitados no primeiro, são rejeitados também no segundo concílio, tá? E aí a religião Teodósio que está aqui nesse segundo concílio, aqui, agora é neste momento, ó, aqui por enquanto, Constantino ele abriu o caminho, mas o cristianismo não é considerado a religião oficial. É apenas aceito, termina a perseguição. Os cristãos, eles passam a ter certa liberdade. Reúne os bispos, a liderança, brigam contra os arianos e vencem. Só que os arianos começam a fazer a cabeça de Constantino, batizam Constantino. Aí depois que se levanta o próximo imperador, aí Teodósio, no ano 381, aí Teodósio faz o segundo concílio, que é chamado Concílio de Constantinopla. Novamente os arianos estão trazendo informações distorcidas do cristianismo. É feito esse concílio, os arianos perdem mais uma vez, é reafirmado o credo, é reafirmado a fé, e aqui, nesse concílio, nesse ano, por Teodósio, aqui então é feito o Edito de Tessalônica. Ó, Edito de Tessalônica. Ok? O Edito de Tessalônica é feito aqui agora. Bem, então, nesse segundo concílio, eu estou passando para vocês os pontos mais importantes da história. Então, aqui é feito o Edito de Tessalônico. Tá? Agora, tudo é resolvido pelo Estado. É agora que toma conta a religião agora. O cristianismo, ó. Cristianismo agora, a religião oficial do Estado. Ok? Então, nesse segundo concílio, agora Teodósio, no segundo concílio, Teodósio faz o Edito Tessalônico, e nesse edito diz que a fé cristã é a fé oficial do império. Agora, a fé cristã é a fé oficial do império. E agora passa a ser controlada pelo Estado. Agora eles começam a controlar toda a religião. Agora tudo é resolvido pelo Estado. O Estado agora passa a resolver todo o problema desta religião cristã. Então agora vamos guardar isso aqui, vamos parar por aqui hoje, na segunda aula. Na próxima aula,
nós vamos falar sobre agora a perca de identidade da igreja. A igreja perde a sua identidade, tá bom? A igreja perde a sua identidade. Porque Teodósio, quando ele está dentro do império, Teodósio ele foi o último imperador, há um racha no Império Romano, e fica o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Aí é dividido. Então nós vamos falar um pouco disso e como a igreja mudou. Agora aqui que vai começar as mudanças da igreja. Algumas coisas que são introduzidas na igreja. Então aqui, indo para o final do 3º século, aí a igreja começa a sofrer alterações, tá? Então não perca aí a próxima aula, que nós vamos continuar falando desta igreja e vamos entrar agora sobre os reformadores que são levantados para trazer de volta o que a igreja perdeu. Então aqui agora começa a perda da igreja. Quando a igreja faz isso, quando ela casa com o Estado, porque aqui é quando agora o cristianismo ele casa com o Estado e se torna religião oficial. Então, no 2º concílio de Constantinopla, pelo imperador Teodósio, ele faz o edito tessalônico. E nesse edito, o cristianismo agora é a religião oficial do Estado. Os arianos são rejeitados, é reafirmada a fé cristã e agora ela é a religião oficial do Estado. Então, procure ler esses pontos. Eu quero que você procure pesquisar. Primeiro, deixa eu pôr aqui algumas coisas para você pesquisar. Pontos que você tem que pesquisar. Primeiro, apostolicidade. Segundo, pseudepígrafos. Acho que é isso. Pseudepígrafos. Patrícia. Acho que é patricidade. Vamos por patricidade. Tá? Você vai sobre apostolidade, pseudepígrafos, os pais da igreja. Procura aí sobre Marcião. Marcião. Procure aí sobre arianos. Sobre os arianos. Vai seguindo isso aí, arianos. Primeiro concílio. Segundo concílio. Ok? São mais importantes, né? É o concílio de Nicéia. Constantinopla. Então aqui você para, porque nós vamos continuar na nossa próxima aula, ok? Próxima aula nós continuamos sobre isso aí. Então é a história da igreja, é só umas bases para que você possa entender. A matéria História da Igreja é uma matéria que ela é um pouco desgastante, não é tão gostosa de fazer como você faz aí uma matéria espiritual, né? Mas é uma matéria importante que você tem que conhecer a história da igreja. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre os reformadores, porque a igreja se perdeu e aí foi necessário haver uma reforma dentro do cristianismo, para voltar às origens. A igreja realmente se perdeu. Aí, aqui, o Império Romano começou a tomar conta da igreja após esse edito tessalônico, onde agora o cristianismo é a religião oficial do Império. O Império passou a controlar, o Estado passou a controlar a igreja, e aí surgem os protestantes, vai surgir os reformadores, porque não concordam, aí há uma divisão na igreja, aqueles que não são aceitos são perseguidos, são mortos, e aí começa uma outra perseguição. Então não perca aí a próxima aula, nós vamos tentar continuar falando de uma maneira simples, objetiva, para que você possa entender e que você possa ter em mente o credo apostólico, que é muito importante você estudar o credo apostólico, o credo de Nicéia, e por que não também procurar aí o credo tessalônico, o credo de Constantinopla, nesse segundo concílio, tá bom? Deus abençoe sua vida, que vocês continuem estudando, pesquisando. Quando eu dou esses pontos, irmão, porque nós não temos tempo,
tá bom? Nós tínhamos que ter só uma aula para falar sobre o Concílio de Nicéia, uma aula para falarmos sobre o Concílio de Constantinopla, mas eu estou pondo assim os pontos para que você faça as anotações, você possa entender pelo menos os pontos históricos, e olha que aqui nós já passamos, estamos indo para o 4º século. Então aí você vai ver, nós vamos chegar até a igreja nos dias de hoje, tá bom? Deus abençoe sua vida e até aí a nossa próxima aula.